sou Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode, e hoje eu estou aqui no Sim 2025. Nosso convidado é o Oliver. Oliver, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. E aí eu quero que você se apresente para o público, conta para a gente quem é o Oliver. Para mim, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? É uma honra para mim fazer parte desse podcast e estar aqui com vocês. Meu nome é Oliver, eu tenho 39 anos. Eu nasci de parto. Minha mãe teve um problema na sequência no meu nascimento, a APGAR9, que é um teste que é feito no nascimento, né? Super tranquilo. A minha vida foi seguindo até 6 meses a 1 ano, estava tudo tranquilo. E aí, com 6 meses a 1 ano, eu descobri que tinha dificuldade para deglutir. E a minha mãe teve que fazer uma... E aí eu comecei... E a minha avó, que tinha tido uma trombose, um problema neurológico, estava fazendo fono e mandaram eu passar pela fono dela. A fono da minha avó me diagnosticou, resolveu me ajudar com a parte de deglutição, porque eu tinha dificuldade para deglutir. E aí depois eu tive que operar a amígdala, tinha adenoide, tinha que fazer um monte de cirurgias para poder tirar a amígdala, para poder deglutir melhor. E aí a fono me ajudou bastante, a fono mandou eu para o psiquiatra, e o psiquiatra me deu um diagnóstico de uma mínima infusão cerebral, que até agora não sei o que é, muito bem como é que é o diagnóstico hoje, como é que está hoje, a gente está fazendo eu estou fazendo novo diagnóstico para descobrir o que será que eu tenho, né? Qual que é isso. Aí na coordenação motora fina, que eu sei que eu tenho, né? Algumas dificuldades eu tenho. Eu não consigo dirigir, porque eu não tenho coordenação motora, nem concentração para dirigir. Entendi. Então, eu tive que aceitar que eu não vou ter carro e nem que eu vou cortar a unha do pé. Porque eu sei que a coordenação não é boa para isso, tem que ir na manicure fazer a unha do pé cada 15 dias para cuidar, ter o pé em ordem, né? Ter ele cuidado e assim tem que ser. Depois eu passei por jardim de infância, passei por algumas escolas, operei 2 olhos por causa de estrabismo, passei por 2 escolas que não conseguiram me aceitar com uma pessoa com dificuldade de aprendizado. Então as escolas não estavam preparadas para lidar ainda. Isso era 90. A primeira escola foi em 93, 94, né, que é o primeiro e o segundo ano. E aí me convidaram a sair, porque eu não conseguia acompanhar, né? Aí eu fui para uma segunda escola, que é uma escola mais humanista, não consegui acompanhar também. E aí fiquei lá, e aí me convidaram a sair, e eles fundaram uma instituição para pessoas com deficiência, que é a Travessia, que tem nos vídeos, nos meus vídeos, no meu Instagram, vocês podem ver depois, eu falo um pouco da Travessia, e podem acompanhar e seguir a Travessia, que vai ser muito bacana. E quem saber mais para a Travessia, tem uns vídeos lá no Instagram, pode me perguntar também, que eu falo um pouco sobre a Travessia. A Travessia, eu consegui ter um pouco mais de autoestima em relação a entender que eu tinha uma deficiência, que eu tinha uma coisa que até lá não tinha essa consciência do que eu tenho. Qual é a deficiência que o Oliver tem, né? Quais as neurodiversidades que ele tem, que ele precisa trabalhar, o que ele precisa lidar, o que ele precisa aprender. E aí eu segui assim um pouco na vida, fui seguindo esse processo todo da vida. E aí, passei por alguns processos, Aí comecei a fazer... Aí fiz uma outra cirurgia no palato, para arrumar o palato para ficar melhor para algumas questões aqui. Tinha que operar. E aí perdi muito sangue, quase morri. Mas nessa época tive um grande apoio de Deus, né? Eu estava fazendo na época o catecismo da Igreja Católica na época e aí eu tive super conectado e me apoiou bastante. Também fiz depois da minha crisma, segui muito essa coisa de ia na escola, e aí depois eu saí da Travessia porque eu queria me formar, daí eu queria continuar numa escola que eu pudesse ter outras pessoas, então eu fiz 5 anos na Travessia, ganhei muita autoestima em algumas questões, outras eu tive que buscar em outros processos mais tarde, mas foi tranquilo também. E aí eu comecei daí eu fui para um supletivo, que eu estudei lá 1 ano e meio, depois fiz uma outra escola Waldorf, que me formei lá. E aí eu trabalhei em algumas empresas também, depois de sair do colegial. Procurei empregos na lei de cotas também. Tive algumas decepções por questões de ver que as empresas não conseguiam incluir do jeito que eu achava que era o correto. Hoje em dia já tem um grupo que eu sei que inclui de verdade. Depois eu posso até contar um pouquinho sobre a FANEA, um emprego apoiado, que é um trabalho que eu vejo que, para empregabilidade de pessoa com deficiência, é um trabalho que funciona super bem. É o que eu confio, né? Depois eu fiz faculdade de eventos, né, em Morumbi. Depois eu trabalhei com uma amiga minha que trabalhava com eventos para inclusão de pessoas com deficiência em eventos também. Ela tinha desde pessoas comuns com pessoas de inclusão também. E foi isso, passei por algumas empresas, aí eu comecei a estudar autoconhecimento, espiritualidade, fazer retiros, comecei a fazer curso de reiki, agora estou fazendo curso de constelação sistêmica, estudando radiestesia, estudando várias coisas da espiritualidade que eu gosto muito. Legal. Comecei a entrar para esse caminho, enveredar para esse caminho, que eu sinto que pode ajudar em algumas questões das pessoas com deficiência também, né? Legal.
né? E é isso, esse meu processo. Não, então, eu comecei a estudar e comecei a ver que aquela autoestima que eu não consegui trabalhar na minha adolescência, no Travessia, eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, com a espiritualidade, né? E sempre com o mestre Deus, Jesus, né? Que é o mestre de todos nós, né? Que legal, tem Oliver. esse caminho, é isso. E que legal, que bacana, que trajetória bacana essa tua, né? Interessante. E aí você fala das dificuldades que você sofreu lá no começo nas escolas, né? Quando você disse que era convidado a se retirar por conta da sua dificuldade de aprendizado. E hoje a gente vê você com as suas formações, você atuando, você no mercado de trabalho, de uma certa forma. É. E fala para mim, Oliver, quais foram as maiores dificuldades agora que você enfrenta como adulto no mercado de trabalho? No mercado de trabalho, antes de eu... Que agora, recentemente, alguns anos atrás, eu virei autônomo, né? Como corretor de imóveis, depois agora eu estou no processo de mentoria, depois eu conto mais da mentoria, mas o que eu enfrentei no mercado de trabalho? As empresas, o que elas fazem? Fazem um trabalho que eu não concordo, que é o inverso. A empresa tem a vaga, procura recrutador para colocar alguém naquela vaga que a empresa já tem. Então, o recrutador pega uma pessoa para aquela vaga e põe na vaga que ela já tem. Ela não sabe se aquela pessoa tem o perfil da vaga, se é o que ela quer mesmo. Ele faz vaga para PCD nas empresas, às vezes, que é uma vaga que, às vezes, não é uma vaga que é a vaga que a pessoa quer, o que é o perfil daquela pessoa. A vaga só para uma cota. E aquela pessoa acaba ficando menos tempo na empresa porque ela não tem o perfil daquela vaga. Ela está sendo jogada para aquela vaga. E é isso que eu não concordo. Então, quando você tem um projeto que nem uma Faneia, que faz o que é o emprego apoiado, né? Que você faz um trabalho que você acaba funciona rapidamente para vocês. O emprego apoiado, ele faz começa com ele entrevista pessoas. Eu quero uma vaga de emprego apoiado, por exemplo, com uma pessoa com deficiência. Ele vai entrevistar minha família, meus amigos, saber quem é o Oliver, o que o Oliver gosta de fazer, quais as características do Oliver, quais as qualidades dele, quais os pontos de apoio que ele precisa de apoio para algumas coisas, apoio para, por exemplo, de apoio no trabalho que ele precisa, quais as áreas que tem a ver com ele. E depois de fazer as entrevistas com todas as pessoas que ele conhece, entrevista com essas pessoas, começa a segunda etapa, que é o trabalho de mapear tudo isso daí, juntar tudo isso daí, ver o que é válido, o que o Oliver acha que é válido, aquilo que foi mapeado para ele, e olhar para aquilo lá e ver o que é válido, fazer uma tabulação no Excel daquilo. E aí depois vai procurar-se vagas naquelas áreas, conversar com pessoas daquelas áreas que o Oliver se interessou, e com aquelas conversas, ver o que mais tem a ver, o que eu, Oliver, vou achar que tem mais a ver comigo, para procurar emprego numa área daquelas coisas que tem mais a ver comigo. E o dono da empresa que me contratar, ele vai ter a lista das minhas qualidades, das minhas competências e das minhas pontos de apoio. Então, ele sabe que o Oliver, eu vou colocar ele com aquele gestor, o cara vai conseguir apoiar o Oliver que ele precisa, que ele precisa de um apoio, às vezes, para dar uma ajudinha em algumas demandas. Ele consegue ajudar? Então, assim, e aí você vai ter um funcionário que vai ficar mais tempo. A gente fala muito inglês, como é que fala em português? É do turnover, né? A gente acaba tendo menos turnover de pessoa com deficiência e elas ficam mais na empresa. Então, para a empresa vale mais a pena ter um trabalho que pode ser um pouco mais caro, né? Que vai demandar mais tempo, porque depois que o cara entra na empresa, o emprego ocupado acompanha o cara alguns tempos na empresa, às vezes uma vez por semana, ou às vezes a cada 15 dias por um tempo, para ver se o cara realmente está adaptando à empresa, ver quais dificuldades está tendo, como podemos ajustar o que está faltando. Então é legal que você tem realmente uma pessoa numa empresa feliz. Não é jogado numa empresa, duas empresas que eu trabalhei, eu fui jogado nelas. Uma delas que eu trabalhei, uma loja que eu trabalhei, a minha gerente falou para mim o seguinte: olha, se você não der certo, eu não contrato mais ninguém aqui. Então, isso ela estava fechando uma porta de uma coisa. Como foi? Então, assim, quando tem uma coisa bem feita, a porta pode se fechar. Quando o negócio é bem feito, as portas podem ter continuação, né? O emprego operado também tem conexões com as empresas para já ter as portas abertas, entendeu? Então, assim, a empresa já está sabendo como é que o emprego operado funciona e já tem abertura para fazer a parceria. Então, o negócio funciona. Outra empresa que eu trabalhei, eu queria trabalhar com eventos. Aí cheguei no dia teve um dia que foi o treinamento para conhecer a empresa, no dia seguinte, cheguei na área e falei, nossa, que bacana, estou adorando, que legal. Eu perguntei assim, a área que eu vou trabalhar é eventos, né? Estou muito feliz aqui. A menina falou assim, não, aqui é o marketing, eventos, mas eventos uma agência que faz. Então, eu não ia fazer o que eu queria fazer. Não se encaixa com o seu perfil. Era o perfil. estágio da faculdade que eu tinha que fazer, eu queria fazer estágio, então eu não consegui fazer o estágio. Exatamente. E aí isso
aí minha energia broxou. Sim. Então, assim, com uma coisa bem organizada, você consegue ter a pessoa na área que ela quer, naquilo que ela tem a aptidão para trabalhar. Muito legal. Você falando sobre isso, eu vi um vídeo muito legal seu, no seu perfil, no Instagram, onde você fala sobre o sentimento de fracasso que a pessoa com deficiência enfrenta. E aí, entre essas questões de inclusão no mercado de trabalho, amizades, ambiente social, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se você passou por isso. Então, assim, a instituição que a gente fundou, eu lidei muito com a questão da autoestima. Mas como eu saía muito pouco com amigos de fora, então eu não ia muito para algumas questões. E o que a gente vê muito do fracasso, que eu vejo muito fracasso, é que, assim, uma pessoa com deficiência, quando uma mãe tem um filho com deficiência, quando descobre a deficiência, não é o caso da minha família, vou dar um exemplo para você, né? Descobre que tem um filho com deficiência, muitas vezes o marido não aguenta o tranco, né? Ele vai embora e larga a esposa porque ele não dá conta. É verdade. E eu falo que ele é o fracote, né? Bom português é isso que eu chamo. Ele é o fracote. Eles falam, o fracote a gente chama de marica, né? Porque eu falo que muitos amigos falam, o cara é marica, mas o cara que larga também tem as suas fraquezas. Isso, e aquele que mantém um casamento, eu falo, aquele é o homem forte. Aquele eu falo assim, tiro meu chapéu para aquele cara e falo, você é foda, você é top. Eu falo para os caras na minha frente, quando eu conheço um cara que continua casado, eu falo, você é foda. Muito assim bacana. Então a gente vê que essas mães ficam sozinhas, elas não conseguem cuidar da autoestima delas mesmas, conseguem se maquiar, deixam de cuidar do corpo, da alma, e até cuidar do filho. Então, esse filho, quando ele não está, ele cuida, não consegue cuidar. E quando ele não é bem cuidado, a mãe tem medo de machucar. Então ela fala assim, o filho vai sair para um barzinho com os amigos na adolescência? Jamais. Porque como eu não tenho autoestima, como é que eu vou deixar ele sair? Se ele se machucar lá, quem é culpada? Eu não tenho essa autoestima. Para mim, isso é muito. É muito. A mãe não consegue, é muito para ela. Então, o que as mães têm que... O que elas acabam... Por que é importante trabalhar a autoestima das crianças e das mães também? Para que a mãe consiga dar uma liberdade para o filho poder sair um pouquinho. Às vezes, um barzinho com alguém especializado. Tem grupos de especializados para pessoa com deficiência que você pode sair para um barzinho à noite, juntar uns terapeutas. E ter esse suporte para que a pessoa não fique sem essa autoestima e não ter essa coisa. Porque aí, vai para a fase adulta... E ela leva isso com ela para a fase adulta. Às vezes, na empregabilidade, ela acaba carregando essa questão da autoestima para a vida inteira. Legal. Oliver, fala para a gente um pouquinho sobre a mentoria que você dá. A mentoria eu falo um pouco sobre autoestima, né? Um pouco sobre a autoestima, quando eu estava falando, para olhar a mentoria como que eu estou fazendo agora para as pessoas com deficiência, para lidar com essa autoestima da questão dos pais, né? A pessoa poder também ter uma liberdade e poder fazer o que quiser. Tem uma amiga minha, por exemplo, que um dia ela chegou e estava toda feliz comigo, toda feliz, radiante comigo. Eu falei, amiga, o que aconteceu? Está toda feliz? Eu fiquei chocado, sabe por quê? Ela falou assim, eu ganhei uma camiseta rosa. Eu falei, amiga, como assim? Minha mãe deixou eu escolher uma camiseta rosa. Eu falei, amiga, como assim? Você tem 21 anos. É que eu nunca pude escolher uma camiseta rosa. Então, quando a gente fala de escolhas, é uma simples camiseta rosa, não é uma coisa muito complexa. A camiseta rosa é um bichinho de pelúcia que a pessoa quer, é uma coisa que ela queira, entendeu? Poder fazer escolhas. Então, a gente vai fazer escolhas. A pessoa pode não conseguir trabalhar ser gerente de um banco Itaú, mas ela pode ser uma balconista de uma drogaria Raia, isso é maravilhoso. Tem uma escolha que a pessoa quer. O meu amigo foi barista, agora é barista foi barista de café, agora é barista do Outback, está feliz na vida, ele ama o que ele faz. Ele gosta, ele tem as pés, ele é um querido, o Fá. E ele gosta do que ele faz. Se a pessoa está feliz no que ela está fazendo, é o que importa. É a liberdade que a mãe dele, que é uma pessoa incrível, que eu sou uma amiga muito querida que dá liberdade para ele, isso é incrível. Então, quando você tem a liberdade de fazer aquilo que você quer, isso é importante. Então, a gente autoestima para essa pessoa aí. E também ajudar a mãe a ter autoestima, que as mães, o que as instituições fazem aqui no Brasil? Que é uma pena. Dar autoestima para o filho, né? Quer que o filho vá na instituição para ganhar autoestima, só que a mãe tem autoestima. Então, ele vai para casa, ele desce. Ele vai para a instituição, ele sobe, ele fica assim, ó. Não preparou essa família, né, para essa pessoa. Prepara essa mãe, a mãe não está preparada. Exatamente. A mãe não é desenvolvida para ter a autoestima dela. Então, o filho sozinho, ela não vai ter E ela resultado. acaba prejudicando o desenvolvimento desse filho porque ela não se desenvolveu. Ela está desenvolvida porque tem uma autoestima para poder se maquiar, poder ir no cabeleireiro, poder fazer alguma coisa, tem que ser um trabalho manual, que seja poder trabalhar, fazer um trabalho que seja um trabalho meio período, uma coisa assim para fazer, para se cuidar dela mesma. Então, a gente fala de autoestima, de olhar para essa parte também. E outra parte que da mentoria que eu também trabalho é a parte da empregabilidade também, de olhar não só para a empregabilidade, mas também fazer palestras da empregabilidade, falar para as pessoas como a empregabilidade é importante fazer bem feita, né?
Que mal Muito feita, bom. você tem pessoas com turnover, que empresas já me contaram, já fiquei sabendo por familiares de empresas que não têm fixos pessoas com deficiência porque é mal feito. Muito bom, Oliver. Oliver, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o público do IN, deixar uma mensagem para o público do Gente que Pode, e você fala para a sociedade como um todo, usa o seu coração, fica à vontade. Não. Eu vou deixar algumas frasezinhas aqui pequenas. Uma delas que eu gosto muito, que é de um mentor meu que eu tenho, que é o William Sanches, que é: eu me amo e está tudo bem. Se você não se amar, quem vai se amar por você? É o que o William fala, né? E uma outra frase que eu uso muito também é saúde, família, trabalho, que é do Joel J, né? Que se você primeiro você vai cuidar da saúde, depois da família, e o trabalho vai ser depois. Porque a família, se não cuidar da família, você vai ficar sozinho, né? Então é isso. Obrigado. Oliver, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por sua contribuição com o nosso público. Pessoal, esse foi mais um episódio do Sim 2025. Nós falamos com o Oliver, essa figura maravilhosa. E a gente se vê em um próximo episódio, não é o último, tem muito mais papo inclusivo, informativo. Nos vemos lá.